Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Quero refletir com os irmãos hoje sobre a história de Davi e Golias, o homem que derrotou o gigante que afligia o povo de Israel. A partir do versículo 4 até o versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesava uns 70 quilos. 60 quilos. As pernas de Golias estavam todas protegidas por caneleiras de bronze, e ele carregava nos ombros um dardo também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro, e só a ponta pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente de Golias ia um soldado que carregava o seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: por que é que vocês estão ali em posições de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolham um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Deixa eu ler também o versículo 16. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Essa história é de afronta. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós oramos pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Pedimos que o sangue de Teu Filho amado Jesus possa nos purificar de todo o pecado, possa nos limpar o nosso coração, limpar a nossa mente, limpar as nossas mãos, limpar o nosso corpo por inteiro. Perdoa nossas falhas, Senhor. Todas as vezes que nós nos atrapalhamos e fazemos aquilo que Te ofende, que não produz a Tua glória, perdoa-nos, Senhor. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos faça estar concentrados naquilo que o Senhor vai falar. Hoje pode ser o dia de salvação dessa pessoa que está aqui sentada. Hoje pode ser o dia de libertação. Hoje pode ser o dia em que essa pessoa vai ter um relacionamento íntimo contigo. Vai entender que o Senhor a ama com todas as forças. Vai entender que o Senhor a libertou e que o Senhor a chamou para uma vida diferente da que ela tem levado. A começar em mim, faça isso, Senhor, em nome de Jesus. Usa-me, Pai, como um canal para transmitir a Tua palavra. E que possamos sair daqui revestidos com o Teu poder. Alegres, com esperança, com alegria que vem de Ti. De um futuro melhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o povo de Israel, na Bíblia, no Antigo Testamento, ele enfrentou muitas lutas. Algumas lutas o povo de Israel conseguiu vencer. Algumas lutas o povo de Israel conseguiu perder. Quando eles clamaram ao Senhor, quando eles confiaram ao Senhor, o Senhor veio e libertou o povo de Israel e lhes deu a vitória. Muitas vezes, mesmo sem eles terem clamado, mesmo sem eles terem confiado, ainda assim o Senhor lhes confiou a vitória. Porque a graça de Deus é maior do que a nossa falta de fé. A graça do Senhor e a liberdade que o Senhor tem para cada um de nós é maior do que o nosso pecado.
diz Paulo, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a vontade de Deus na sua vida, ela vai se cumprir, quer você queira, quer não. O Senhor vai agir em seu favor, se aquilo produzir a glória para o seu nome, vai acontecer. Amém? Então às vezes nós nos encontramos numa situação e começamos a temer. Olha o problema que eu tenho. Olha a situação em que eu estou. Há uma novidade para você. Se a sua libertação gerar glória para o nome do Senhor, vai acontecer. Vai acontecer. Nesse texto que nós lemos, o povo de Israel, ainda na vigência de Saul como rei de Israel, eles estavam a passar por uma situação muito difícil. Primeiro é que no campo de batalha, o exército filisteu era numeroso, era forte. Eles já se sentiam intimidados por causa disso. Os filisteus eram muitos. E eles no campo de batalha olhavam para aquele número grande todo de soldados e eles sentiam-se intimidados. Como se não bastasse o grande número do exército filisteu, dentro dos soldados filisteus existia um homem gigante. E a Bíblia coloca ele como um homem de quase 3 metros. Ele podia ter 12,80. Era alto, muito forte. Eles tinham um inimigo que não conseguiam derrotar. E essa é a primeira fase que o povo de Israel passa nesse campo de batalha. Um inimigo que você olha para as suas forças e dizes, é impossível de derrotar. Eu não vim aqui em frente, eu estava sentado ali, mas eu tenho um inimigo que às vezes olho para ele e digo, é impossível de derrotar. Pode ser um pecado, pode ser uma dificuldade que você passa, impossível de superar. Você está a orar, você se esforça, mas parece que aquilo não desaparece da sua vida. Constantemente está ali. Israel tinha esse inimigo também, Golias. E a Bíblia descreve esse inimigo não só como forte, mas ele parece que era armado até os dentes. Olhem só como é que a Bíblia descreve Golias. Golias usava um capacete de bronze. Aí você diz, eu vou atingir a cabeça de Golias. Impossível. Ele tem um capacete de bronze. Tu dizes, ok, eu vou usar o peito dele. Impossível, porque ele tem uma armadura também de bronze. Só a armadura de Golias, eu não sei se conseguiria levantar. 60 quilos. Um homem que caminha com um capacete de bronze e uma armadura de 60 quilos, ele devia ser muito forte. Imaginaram a situação em que o exército de Israel estava. Todos os dias eles acordavam e pensavam em Golias. E quem escreveu a Bíblia não foi um filisteu para dar todas as características de Golias. Foram os judeus. A Bíblia foi escrita dentro do território de Israel. Isso significa que são os próprios israelitas que descreveram Golias dessa maneira. Estás a ver quando você se concentra muito no seu problema e você consegue citar exatamente como é o seu problema? O povo de Israel estava concentrado em Golias e eles contavam histórias. Olha, Golias, a armadura dele é de bronze. Só o capacete dele já dá medo. Eles estavam a descrever aqui todas essas coisas, porque Golias realmente dava medo. Continua. As pernas de Golias estavam protegidas por caneleiras de bronze. Parece que gostava muito de bronze, Golias. E ele carregava nos ombros um dardo também de bronze. Para ferir mesmo. O versículo 7 diz, a lança de Golias era enorme, era muito grossa e pesada. E aqui ele enfatiza, dizendo, só a ponta da lança, que era de ferro, pesava mais ou menos 7 quilos. Quem carregava o escudo de Golias era um soldado. Ele nem carregava o seu escudo, ele vinha com aquela grandiosidade toda, era um soldado. Israel estava nessa situação. Está se imaginar lá? Perigoso. Problema mesmo. Um inimigo grande, impossível. Impossível. Agora, imaginem todo esse cenário
né? Já um homem forte. Imaginem todo esse cenário e diz, ok, ele é impossível de matar, de derrotar. Mas quando ele abre a boca, esse tal Golias, quando abre a boca, ele te intimida mais ainda. Porque a figura dele já é perigosa o suficiente para você perder a esperança. Aí quando ele abre a boca, ele começa a te intimidar. Aí começa não só a fase de que temos um inimigo impossível de derrotar com as nossas forças, mas também que esse inimigo nos oprime. Esse inimigo nos coloca para baixo. Esse inimigo faz com que nós percamos a esperança. Esse inimigo não nos deixa dormir. Esse inimigo nos deixa com medo, angustiados. Sempre que alguém nos faz uma pergunta, você está bem? Eu posso dizer estou bem, mas o meu coração chora porque esse inimigo, ele me afronta. Golias diz assim a partir do versículo 8, por que vocês estão ali em posições de combate? Eu sou filisteu. Era como se Golias estivesse assim, vocês se arrumaram para lutar comigo? É verdade isso, vocês se arrumaram para lutar comigo? Afronta. Tá vendo? Você tenta resolver o seu problema. Você é criança para mim. Você não consegue fazer isso. Vocês são escravos de Saul. Escolha um dos seus homens para lutar comigo. Ele é arrogante. Golias é arrogante. E ele diz, vocês todos eu mato. Então escolha o mais forte de vocês para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita, mande alguém para lutar comigo. Essa estratégia de batalha era muito comum nos tempos antigos. Há um filme moderno que foi gravado, Troia, que mostra como é que isso acontecia. Os irmãos já viram. Vem alguém muito forte de um exército, e eu acredito que era sábio fazer isso. Poupava muitas vidas, só morria um. Cada exército escolhe o homem mais forte que ele tem. E esses dois homens lutam. Quem ganhar, o exército todo ganhou, vai para casa. Simples assim. Golias está a aplicar essa estratégia aí. Diz, mandem o homem mais forte que vocês têm para lutar comigo. Se eu matá-lo, vocês todos serão nossos escravos. Está vendo seu problema a te afrontar? E diz, esforça-te mais. Usa toda a capacidade e inteligência que você tem. Esforça-te. Golias estava a oprimir o povo de Israel. E o versículo 11 diz, quando Saul, o rei, e os seus soldados ouviram isso, ficaram todos apavorados. Por que ficaram apavorados? Porque não existia em Israel um homem forte como Golias. Um homem capaz de derrotar Golias. Não existia. Nem o próprio rei. Não há. Vamos mandá-la a quem? E eu fico assim a imaginar todo o exército parado com as suas lanças. Aí Golias grita, quem vem? Empurra, não. Eu não, vai lá você. Eu não vou, todo mundo com medo. O triste é que essa situação durou 40 dias, irmãos. 40 dias. Golias encontrou forças, encontrou energia para gritar durante 40 manhãs e 40 tardes. Vocês não são pários para mim. Vocês não são pários para mim. Vocês não conseguem derrotar o vosso problema. Vocês não são pários. 40 dias. Mas aí vem Davi e encontra essa situação triste e calamitosa. E Davi acha aquilo muito estranho. Se enoja com a situação e diz, como assim? Um incircunciso desse afronta o povo de Deus. Como assim? Eu não entendo. E Davi então se propõe a derrotar Golias. Os irmãos conhecem a história. Ele segura a fisga que ele tinha, afunda, coloca 5 pedras e taca na testa de Golias. Porque ele diz, você vem a mim com essa armadura toda de bronze, espada e escudo, mas eu venho em nome do Senhor. E taca uma pedra na cabeça de Golias. Golias cai para trás, não morre, e Davi corre, aproveita aquele intervalo da tontura, segura a espada e degola a cabeça de Golias. Aí Golias morre e Davi levanta a cabeça como
está aqui a prova de que ninguém afronta o povo de Deus. E a vitória ali. Essa história é muito linda, não é? Mostra um povo acuado, sem esperança, e um menino fraquinho. Há uma diferença, há um contraste muito grande entre Golias e Davi, mas que a fraqueza vence a força. A fraqueza vence a força. Em 2011, eu tive contato com um autor norte-americano chamado Max Lucado. Conhecem Max Lucado? Ele escreve muito para o sentimento, para o coração. E quando você lê os livros de Max Lucado, você chora. Ele fala muito para a tua alma. Eu tenho, acho que 5 livros dele. E vejam só os títulos dos livros deles. Dias Melhores Virão, é um livro. Você Não Está Sozinho. Mas o livro de Max Lucado que eu li que mais achei interessante foi um com o título Derrubando Golias, ou Derrubando Gigantes. Achei interessante porque Max Lucado usa essa história e toda a vida de Davi para fazer uma aplicação. E no livro Derrubando Golias, de Max Lucado, ele diz: Golias pode representar hoje o seu problema, o seu pecado, alguma situação que você vive que te afronta, que te coloca para baixo. Davi é você, obviamente. As pedras, as 5 pedras que Davi coloca para matar Golias, podem representar na sua vida a pedra do fracasso, que você precisa jogar fora. A pedra da oração, você precisa orar. A pedra da persistência, você precisa persistir na busca da solução. E ele interpreta essas coisas assim como: encontre motivação, encontre força, seja como Davi, lute. Fez muito sentido para mim essa compreensão. E muitas vezes que eu ouço pregações, leio interpretações desse texto de Davi e Golias, as pessoas me levam a compreender que a Bíblia está a falar de mim, que eu devo encontrar motivação, eu devo encontrar forças, eu devo ser como Davi e derrotar o meu gigante. Só que a minha compreensão mudou, porque eu encontrei outra literatura. E eu encontrei um livro de um homem chamado Sidney. Deixa eu ver aqui o nome dele. Sidney Greidaus. E ele escreveu um livro intitulado Pregando Cristo a partir do Antigo Testamento. E esse homem me disse o seguinte: a Bíblia não fala de você. A Bíblia não fala de você. A Bíblia não está preocupada em apresentar um tutorial de como você tem que resolver os seus problemas. Em primeira instância, a Bíblia não está apresentando ponto 1, faça isso, ponto 2, faça aquilo. A Bíblia não fala de nós. A Bíblia fala de Jesus Cristo e sua obra. A Bíblia fala do amor de Deus, da justiça de Deus e de tudo o que Deus fez para salvar o ser humano. E se isso é verdade, todas as coisas na Bíblia apontam para Jesus Cristo. Toda a história, toda a narrativa, toda a figura na Bíblia tem uma conexão com aquilo que Jesus Cristo fez para te salvar. Não existe absolutamente nada na Bíblia que esteja desconectado com a pessoa e obra de Jesus Cristo. Porque em primeira instância, a Bíblia não está falando de você. Por isso é que nós definimos o Evangelho, e isso é muito importante os irmãos entenderem. Nós definimos o Evangelho como uma boa notícia, como boas novas. O Evangelho não é um bom conselho. O Evangelho não é um leque de regras que você deve fazer ou deixar de fazer. O Evangelho não é nada disso. O Evangelho é uma boa notícia. Boa notícia, notícia é uma coisa que já aconteceu. É uma boa história, é uma boa nova, já aconteceu. O que é que já aconteceu? Cristo já nasceu, já viveu, já morreu para te salvar. Isso é o Evangelho.
Quando nós pregamos o Evangelho, nós não estamos apresentando um leque de regras do que você tem que fazer. Quando nós apresentamos o Evangelho, nós contamos uma história que já aconteceu para a remissão do seu pecado. Amém? Então, a história de Davi e Golias, ela deve me levar para Jesus Cristo e sua obra. A história de Davi e Golias aponta para Jesus Cristo e sua obra. Porque do mesmo jeito que o povo de Israel estava acuado diante de um inimigo, sem forças para vencer aquele inimigo, sem um homem forte para substituí-los e vencer aquele inimigo, a humanidade toda estava numa situação parecida. O pecado é o Golias de toda a humanidade. E nós, tal como o povo de Israel, estamos olhando um para os outros, dizendo: quem vai derrotar o nosso inimigo maior? Quem vai nos libertar da morte, do inferno e do pecado? Quem? E o pecado faz uma afronta para nós, dizendo: vocês saíram do jardim do Éden, vocês romperam o vosso relacionamento com Deus, há um futuro para vocês, e esse futuro é a morte. O pecado olhou para o povo de Deus, se colocou como um Golias forte. O povo de Deus olhava para si mesmo e não encontrava absolutamente nada capaz de derrotar esse inimigo. Nós temos um inimigo, do mesmo jeito que o povo de Israel teve um inimigo. Nós somos incapazes de derrotar o nosso inimigo, que é o pecado e a morte. Do mesmo jeito que o povo de Israel foram incapazes de derrotar Golias. Nós somos a representação exata do povo de Israel nesse momento aqui. Sabe Romanos 7, o texto que nós lemos no princípio, que eu amo? Paulo está a dizer assim: eu quero fazer o bem, eu sei o que eu devo fazer, mas esse pecado não me deixa, porque eu acabo sempre praticando o mal. Eu estou sem forças, eu estou sem energia para praticar o bem, o pecado não me deixa. É incapaz o ser humano, através das suas próprias forças, chegar a Deus, ligar-se novamente a Deus. Nós estamos numa situação de incapacidade. Não dá, não conseguimos. Veja o que diz Salmos 51, versículo 5. De facto, diz Davi, tenho sido mau desde o dia que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Eu já nasci com um inimigo. Assim que eu coloquei minha cabeça para fora, o inimigo disse: olá, que é o meu pecado. Jeremias 17, versículo 9. O profeta diz assim: quem pode entender o coração humano? Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como o coração humano. Esse teu coração, Jeremias está a dizer, ele é perverso. Não há na face da terra alguma coisa que engana mais que o teu coração. E ele termina o versículo assim, na versão NTLH, o nosso coração está doente demais para ser curado. O nosso coração está doente demais para ser curado. Agora, o texto que me assusta é o de Provérbios 21, 4. Mas leia Provérbios 21, 4 na linguagem Almeida Corrigida e Fiel. Porque algumas versões mudaram o sentido do texto. Na Almeida Corrigida e Fiel, a versão do texto é assim: os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. Salomão disse assim: a lavoura dos ímpios é pecado. Até quando o ímpio não fez nada, só sai para ir trabalhar na sua lavra, é pecado. Isso assusta. Até quando nós não fornicamos, não adulteramos, esse salmo aqui está a dizer, só o facto de você levantar e ir trabalhar, fazer todas essas coisas desassociada à produção da glória de Deus, você está a pecar.
Esse é o mesmo conceito que Isaías fala em 64, versículo 6. Que todos os nossos atos sociais de justiça, Deus olha para nós e diz: lixo, lixo. Então, nós temos um inimigo, nós não conseguimos parar de pecar. Nós estamos numa situação em que nós não conseguimos derrotar o pecado e a morte. Estão a compreender, irmãos? Nós precisamos bater nessa tecla, sempre, sempre, sempre. Nós somos depravados, nós somos maus. Somos maus, nós estamos a cair, a cair, a cair. A cair. Se nós assemelhamos o pecado humano à força de gravidade. O que é a força de gravidade? Essa força que atrai todos os corpos para a Terra. A força de gravidade influencia o meu corpo, de modos que eu não consigo me erguer, levitar. O pecado age em mim como uma força de gravidade, ele me coloca cada vez mais para baixo. E se eu não consigo saltar e permanecer no ar, sou incapaz de fazer isso. O pecado exerce força em mim para baixo. Essa é a nossa situação, igual ao povo de Israel. Mas Jesus, nosso libertador, que nessa história que lemos está a ser representado por Davi, ele veio e nos resolveu a situação. Ele resolveu o nosso pecado. Ele mudou as nossas circunstâncias. Ele mudou a nossa situação. Isaías 53, a partir do versículo 3. Isaías escreveu assim: Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Não. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo moído por causa daquilo que nós devíamos levar. O versículo 6 diz assim: Todos nós éramos como ovelhas que haviam se perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Davi se colocou em frente do inimigo de Israel, arriscou a sua vida e disse: eu vou enfrentar. Jesus se colocou em frente do inimigo de toda a humanidade, arriscou a sua vida e disse: eu vou enfrentar. Romanos 5:10. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte de seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. 11. E não somente isso, mas também nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. O nosso Golias, o pecado e a morte, foi vencido por Jesus Cristo. Golias, como personagem, foi vencido por Davi, mas o nosso pecado, que nos coloca cada vez mais para baixo, foi vencido por unicamente Jesus Cristo. Aleluia. Quando nós estávamos com os braços atados, Jesus Cristo venceu por nós. Quando nós não tínhamos esperança, com um futuro de morte e inferno, Jesus Cristo venceu por nós. Quando nós estávamos a caminhar na inimizade com Deus, num clima de tensão entre nós e Deus, Jesus Cristo venceu por nós. Quando nós não tínhamos nenhum homem forte para guerrear, Jesus Cristo veio como cordeiro, como um homem fraco, tal como Davi, e se colocou na frente de Golias, de toda a humanidade, e disse: eu morro por aquela gente, por aquelas pessoas. Eu me sacrifico por vocês. E hoje você tem liberdade, hoje você tem vida, tudo por causa da obra de Cristo Jesus. Não existe vida sem Cristo Jesus. Não existe absolutamente nada sem Cristo Jesus.
Agora, tem algo muito interessante que acontece no povo de Israel, que eu queria que vocês prestassem atenção. No versículo 53 de 1 Samuel 17, diz algo que eu nunca tinha reparado, mas essa semana eu disse, muito bom. O versículo 53 diz assim: os israelitas, depois de Golias estar morto, eles fugiram, começaram a correr dispersos também. Aquele que lhes dava a segurança estava morto e eles começaram a fugir todos. Os israelitas voltaram da perseguição que os filisteus receberam, foram no acampamento dos filisteus e levaram coisas do acampamento deles. Isso é o que é interessante ali. Os israelitas que não fizeram nada, quando viram que alguém havia derrotado Golias, foram no acampamento dos filisteus, levaram as comidas, as riquezas, os cavalos. Levaram. A vitória de Davi beneficiou todo o exército. Eles que estavam lá todos cheios de medo, sem nada para fazer, quando viram, alguém conseguiu matar, vamos, essa riqueza agora é toda nossa. A vitória de Davi foi imputada ao seu povo. Por Davi ter matado Golias, todo o exército filisteu recebeu benefícios, recebeu recursos. Portanto, eles agora podiam correr ao encontro do exército filisteu. Só depois de Golias ter sido morto por Davi, é que todo o exército ganhou coragem para correr ao encontro do exército filisteu. Então, entendeu o que está acontecendo aí? É que primeiro eles não tinham coragem de fazer isso. Agora, Davi fez. Agora nós temos coragem para ir ao encontro do exército filisteu. O que é isso? Senão o que acontece conosco também. Só depois de nós entendermos que Jesus Cristo venceu o nosso inimigo maior, é que nós teremos coragem e capacidade de derrotar os inimigos comuns da nossa vida. Você não olha Golias como aquele gigante que você tem que derrotar. Você olha Davi como aquele que derrotou Golias, e a partir da vitória de Davi, você corre em busca dos problemas comuns dos filisteus. Nós olhamos para Jesus que derrotou o nosso problema maior, e a partir da vitória de Jesus, nós vencemos todos os outros problemas comuns. Sem a vitória de Jesus, não há solução de nenhum problema na sua vida. A vitória de Jesus entra até você como uma vitória que é sua. É isso que Paulo fala no livro de Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só depois de você estar em Cristo Jesus é que você pode todas as coisas. Agora, essa versão muitas vezes nos remete a uma interpretação assim: posso ter todas as coisas naquele que me fortalece. Então você vai orando por emprego e usa esse versículo. A tua palavra diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é isso. Veja o que a NTLH diz: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Esse é o sentido do texto. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação, porque eu olho para Jesus Cristo, que venceu o meu problema, e eu digo: agora posso correr atrás de todos os filisteus, porque o problema maior que me afligia não existe mais. Agora eu não tenho mais medo da crítica ao meu ministério. Não tenho mais medo do fracasso diante da vida. Não tenho mais medo da desilusão e das decepções nos relacionamentos. Não tenho mais medo do desemprego ou da crise financeira. Passo por todas essas situações, porque em Cristo o meu valor foi atribuído na cruz do Calvário. Ele venceu o Golias que me atormentava e me colocava para baixo. Em Cristo posso enfrentar qualquer situação.
Eu não estou mais a depender, do que as pessoas falam de mim ou deixam de falar. O meu valor foi conquistado na cruz do Calvário. A vitória de Cristo beneficiou a minha vida, de modos que agora eu corro atrás de todos os problemas e eles fogem de mim, porque o problema maior foi vencido na cruz do Calvário. Como posso combater o gigante do fracasso se eu não tiver profunda segurança de que Deus não me abandonou e nunca me abandonará? Não me abandonou no momento mais perigoso na minha vida, que foi na cruz. Ele não vai me abandonar hoje. Se eu entender a história de Davi simplesmente como um exemplo motivacional, seja como Davi, motive-se como Davi, eu vou me frustrar, porque eu não sou Davi. E a motivação que eu vou encontrar para lutar contra os meus Golias virá de mim mesmo. Eu vou me frustrar. Tudo o que eu vou encontrar será cansaço e desilusão. Mas se eu entender que a história de Davi aponta para o que Cristo fez na cruz do Calvário por mim, eu não vou procurar ser como Davi. Eu vou confiar no que Cristo fez por mim. E é confiando no que Cristo fez por mim que eu encontro a minha vitória. A história de Davi jamais te ajudará a combater o teu gigante. Contudo, se eu vir Davi como substituto cuja vitória é imputada a mim, então posso colocar diante do fracasso a minha vida. Em Jesus eu já sou amado e aclamado por Deus. Nenhum sucesso no mundo se aproxima ao que Jesus Cristo me ofereceu na cruz. Não me sinto mais petrificado diante do problema, ou diante do fracasso, ou diante das críticas, ou diante da minha vida que está um caos. Eu não fico mais com medo de nada disso, porque tenho vitória em Jesus, nosso Salvador. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Alguns ainda aqui estão procurando vencer os seus Golias com as suas próprias forças. Estão a tentar passar por situações calamitosas da sua vida, por criatividade. O que é que eu posso fazer? O que é que eu deixei de fazer? Qual foi o meu erro? Onde é que eu falhei? Não diz respeito a você. Diz respeito àquilo que Cristo já fez por você. E você precisa tomar posse dessa mensagem para a tua vida. Amém? João coloca assim: se Jesus não estiver com vocês, nada, absolutamente nada, vocês conseguirão fazer. E eu nessa manhã quero orar para aqueles que estão a entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Cansados de lutar com seus problemas, cansados de lutar com seus Golias, cansados de encontrar motivação, cansados de encontrar força, cansados de tentar ser como Golias. Você vai fracassar se continuar a fazer isso. Olhe simplesmente para Cristo, olhe simplesmente para a vitória de Cristo que te é imputada. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Diz essa canção, que eu acho que o irmão Tony gosta muito. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício redimidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Senhor, nós não confiamos mais em forças exteriores a Ti. Nós não confiamos mais na nossa capacidade. Nós não confiamos mais nos nossos amigos, nos nossos familiares com alguma influência. Nós não confiamos em ninguém, senão no Senhor.
na sua vitória sobre o pecado, na sua vitória sobre o Golias que nos afligia. A Bíblia toda aponta para você, nos mostrando o caminho que precisamos trilhar para derrotar os Golias da nossa vida. E esse caminho é olhar para a tua cruz, é olhar para a vitória que Jesus conquistou por nós. Tomamos posse disso, porque essa vitória nos foi imputada também. Nós não fizemos nada, absolutamente nada, para recebermos os benefícios da graça, mas hoje nós vivemos os benefícios da graça. Como o exército filisteu, ou seja, como o exército israelita, que foi no acampamento filisteu e se beneficiou da vitória de Davi. Nós hoje podemos todas as coisas em Jesus Cristo que nos fortalece. E se há aqui, nesse lugar, alguma pessoa que ainda não confia no Senhor, como aquele que resolve o seu problema, como aquele que resolve as circunstâncias desesperançosas das suas vidas, como aquele que já venceu, já cravou na cruz o seu problema maior. Se há aqui alguém que ainda não está a olhar para Jesus como o melhor de Deus para a sua vida, nós clamamos e pedimos em nome de Jesus que essa pessoa encontre descanso em Ti, encontre alívio em Ti. O Senhor nos chama: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cansados, sem esperança, porque lutam, se motivam, estão a correr atrás de não sei o quê. E cansados chegaram até esse lugar. E o Senhor está chamando: vinde a mim, você que está cansado e oprimido. Obrigado, Senhor, pela sua palavra de libertação, de cura, de transformação. E pedimos que essa pessoa possa encontrar descanso nos teus braços, alívio no Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Enquanto eu orava, se você encontrou alívio e descanso no Senhor, e você precisa de alguma ajuda, conversar com alguém, fala comigo no final do culto. Poderemos encontrar maneiras de como discipular, ajudar, encaminhar melhor nessa vida de confiança plena no sacrifício de Jesus. Amém? Deus te abençoe.